nesta aula você verá. Unidade temática, números racionais, frações, objetos do conhecimento, noção de fração, frações equivalentes, simplificação de frações, comparação entre frações. Objetivos de aprendizagem: ler e interpretar uma fração, identificar frações equivalentes e simplificar frações tornando-as irredutíveis. Resolver problemas que envolvam comparar frações com denominadores iguais e diferentes. E aí, galerinha, bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E hoje o assunto que a gente vai discutir é frações. Frações, né? É muito comum a gente ouvir de fração, mas você sabe o que é uma fração? Sabe não? Então olha aí. O que são frações? Existem diversas definições para frações, que são utilizadas de acordo com a necessidade didática do público-alvo. As mais usadas são: uma fração é a representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Uma fração é um número racional. Uma fração é uma razão entre grandezas proporcionais. Fração vem do verbo fracionar, dividir. Logo, fração é parte, ou melhor, fração significa parte de um todo que foi dividido em partes iguais. Assim, de forma geral, todo objeto original que não tenha sido dividido é chamado de inteiro. Ao fazer cortes nesse objeto, estamos dividindo-o. Se a divisão resultar em partes iguais, é possível representar esse objeto por meio de frações. Nesta imagem, a pizza inteiro foi dividida em 3 pedaços iguais, partes. Cada um desses pedaços equivale a terça parte da pizza inteira. Bom, a gente acabou de ver que o conceito de fração ele define para qual situação eu vou aplicar, né, a fração. Mas, de uma forma geral, a fração ela representa as partes em que um todo foi dividido em formas iguais, certo? Como a gente acabou de ver o exemplo da pizza, por exemplo. Então, galerinha, assim como no exemplo da pizza que a gente acabou de ver, nós podemos utilizar, vamos imaginar aqui, eu tenho um retângulo, certo? Se nós observarmos, esse retângulo ele foi dividido em 15 partes iguais. Então, o todo, que é o inteiro, foi dividido em 15 partes iguais. Se eu pintar uma dessas partes, ó, vou rachurar aqui. Então, eu perguntar qual é a fração que essa parte pintada corresponde do total. Eu pintei uma parte, não foi? Uma parte de 15, certo? Então, isso aqui representa a fração 1/15. A gente vai ver um pouquinho melhor depois sobre a leitura das frações, tá? Então, quer dizer, é uma parte de 15, certo? Isso aqui que eu acabei de fazer é a representação numérica de uma fração, que eu já vou mostrar um pouquinho melhor para vocês. Se eu pintar 2 quadradinhos ao invés de 1, então não é mais uma parte de 15 que eu pintei. Agora eu pintei 2 partes. Então eu vou ter, ó, 2 partes de 15, certo? Isso é uma fração, é assim que a gente representa. Agora, já que eu falei que essa daqui é a representação numérica de uma fração, olha aí um pouquinho melhor sobre isso. Representação numérica de uma fração. Podemos representar uma fração da seguinte forma: 1/3. O número acima do traço da fração é o numerador. O número abaixo do traço da fração é o denominador. O numerador é aquele que numera e indica quantas partes tomamos do todo. O denominador é aquele que denomina, dá nome, e indica em quantas partes o todo foi dividido. Como eu acabei de mostrar para vocês, essa representação numérica, né? Isso aqui, ó, é o traço da fração, que representa essa divisão entre os dois elementos, né? O número que fica em cima do traço, a gente chama ele de numerador. É quem numera, ele me diz quantas partes do todo eu estou utilizando. Nesse caso, quantas partes eu pintei.
O número que fica abaixo do traço é o denominador. O denominador é quem denomina, é quem dá o nome. É ele que me diz em quantas partes o todo foi dividido, certo? Então, aqui nós temos, ó, um retângulo que foi dividido em 15 partes. Dessas 15, eu pintei duas, certo? Eu utilizei na situação duas. Agora, como eu já falei para vocês, vamos ver melhor como é que a gente faz a leitura de uma fração? Olha aí uma dica. Leitura de uma fração. A leitura de uma fração depende exclusivamente do seu denominador. O numerador é lido tal qual sua representação cardinal. Se o denominador é 2, a leitura é meio. Se o denominador é 3, é terço. Se o denominador é 10, é décimo. Se é 100, centésimo. E assim sucessivamente. Naquela tabelinha que eu acabei de mostrar para vocês, é claro que a gente tem algumas representações, certo? Então, o que nós podemos notar? Que, por exemplo, do 2 até o 9, a gente vai ler meios, terços, quartos, quintos, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Lembrando que a fração, o que vai dar o nome, como que a gente vai ler, é o denominador. A parte de cima a gente lê normalmente, certo? Quando a gente tem as potências de 10, 10, 100, 1000, a gente vai ler décimos, milésimos, centésimos e assim por diante. Centésimo antes do milésimo, né? E assim por diante. Agora, e se não for nenhum desses? Por exemplo, 15, né? Aí a gente lê o número seguido da palavra avos, não é avós não, hein? É avos, tá? Então, ó, 2, o número de cima se lê normalmente. 2, 15, avos, tá? Se esse número de baixo aqui não estiver antes do 10 e nem for uma potência de 10, então a gente vai ler o número e colocar o avos junto, tá bom? Se fosse assim, ó, 1 sobre 2, a gente lê 1 meio. Se eu tivesse 7 sobre 10, a gente lê 7 décimos. Se eu tivesse 8 sobre 21, a gente ia ler 8 21 avos, tá? Se eu tivesse 15 sobre 100, a gente lê 15 centésimos, ok? Então, o número de cima a gente sempre vai ler como ele é na forma cardinal. E o número de baixo, aí a gente tem umas especificidades. Se for até o 9, a gente vai ler meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono. Se for uma potência de 10, décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. E se não for nenhum desses, a gente vai ler o número acrescentado da palavra avos. Tudo bem? Exemplos de leitura de frações. Agora que a gente já sabe o que é uma fração, como a gente lê e representa uma, nós vamos conhecer um pouquinho sobre frações equivalentes. O que seriam frações equivalentes? Olha aí. Frações equivalentes. Observe que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos representam a mesma porção do retângulo. Dizemos então que 1 meio, 2 quartos, 4 oitavos e 20 quarentaavos são frações equivalentes. Como a gente acabou de ver, frações equivalentes são aquelas que representam a mesma parte do todo, a mesma porção, o mesmo tamanho do todo. Só que elas são escritas de forma diferente. Por exemplo, olha só, eu fiz aqui uma representação de 3 retângulos, vamos imaginar que eles têm as mesmas dimensões, que eles são do mesmo tamanho, certo? E que eles foram divididos igualmente. Então aqui nós temos um retângulo que foi dividido em 16 partes. Então, 16 vai ser o meu denominador, certo? Quantas partes desse retângulo eu pintei? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 partes. Então, 4 16avos é a fração que representa este desenho, ok? Neste aqui, nós temos que o todo foi dividido em 4 partes iguais. Então, 4 é o meu denominador. E dessas 4 partes, eu pintei apenas uma, certo? Então, 1 quarto é a fração da parte pintada que corresponde a este desenho.
Neste aqui, nós temos que o retângulo foi dividido em 8 partes iguais. Então, meu denominador é 8. E dessas 8 partes, eu pintei 2. Se nós olharmos bem, então aqui nós temos o 2/8, ok? Se nós olharmos bem, o mesmo pedacinho foi pintado nos 3 retângulos. É a mesma porção do todo. Só que aqui o todo estava dividido em três repartições diferentes. Aqui ele estava dividido em 16, aqui em 4 partes e aqui em 8. Mas se vocês olharem os desenhos, todos representam a mesma porção do todo. Como todos representam a mesma porção, eu posso dizer que o 4/16, o 1/4 e o 2/8 são frações equivalentes. Por que elas são equivalentes? Porque elas correspondem à mesma fração do todo, à mesma porção do todo. E se eu quiser ter certeza disso, basta que eu simplifique essas frações para que eu encontre a mesma no final. Ah, você não sabia o que é simplificar? Então, olha aí. Simplificação de frações. Simplificar uma fração consiste em reduzir o numerador e o denominador por meio da divisão pelo MDC dos dois números. Uma fração está totalmente simplificada quando seus termos estão totalmente reduzidos a números que não possuem termos divisíveis entre si, tornando-se uma fração irredutível. Uma fração simplificada sofre alteração no numerador e do denominador, mas seu valor matemático não é alterado, pois ela torna-se uma fração equivalente à dada inicialmente. Exemplos de simplificação de frações. Lembra do macete do jogo da velha para encontrar o MDC? Então, simplificar uma fração significa que eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número até que eu não consiga mais fazer essas divisões, até que eu transforme isso numa fração irredutível, que é aquela que a gente não consegue mais simplificar. Ele deu aí a dica pra gente que se a gente souber o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, é mais rápido para simplificar. Mas não quer dizer que seja esse o único caminho, tá? Eu vou fazer usando esse do máximo divisor comum, depois eu vou mostrar de uma forma diferente. Olha aí. Então, olha só. Para a gente simplificar essa fração aqui, eu vou usar o máximo divisor comum. Lembra do macetezinho que eu ensinei para vocês do jogo da velha? Eu vou usar ele aqui agora. Então, ó, vou fazer aqui no cantinho. Sempre coloco o maior primeiro, 16 e o 4. Lembrando que é o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, tá? 16 dividido por 4 dá 4 e não sobra nada. Quando eu chego no zero, então quer dizer que essa última divisão que eu fiz é o meu máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum entre o 4 e o 16 é o próprio 4. Então, quer dizer que se eu dividir por 4, 4 dividido por 4 dá 1, 16 dividido por 4, 4. 1/4. É a minha fração irredutível, é a fração que eu não consigo mais simplificar. O 1 e o 4 aqui, ó, já é a própria fração irredutível. Não existe um número que eu consigo dividir o 1 e o 4 ao mesmo tempo, sem ser o 1, né? Então, 1/4 já está na fração irredutível. O 2/8 aqui, ó, vou tirar o máximo divisor comum entre eles, 8, 2. 8 dividido por 2 dá 4 e não sobra nada. Como deu 0 aqui, a minha última divisão é o máximo divisor comum. Então, é 2. Se eu simplificar por 2, ó, dividindo o numerador e denominador, 2 dividido por 2 é 1, 8 dividido por 2, 4. Se vocês observarem, as 3 frações que a gente acabou de ver que eram equivalentes, porque elas correspondiam à mesma porção do todo, quando a gente simplifica, 1/4, 1/4 e 1/4. Essa daqui a gente nem precisou simplificar. Todas elas dão a mesma fração irredutível. Isso é mais uma prova de que elas são equivalentes, tá? Quando a simplificação a gente chega na mesma fração. Uma outra forma da gente simplificar, sem usar o máximo divisor comum, é ir por tentativa com os números primos. 2, 3, 5 e por aí vai, tá? Por exemplo, se eu pegasse aqui, ó, 4/16, os dois são pares, então eu vou começar por 2. Se eu divido por 2, ó, 4 dividido por 2 dá 2, 16 dividido por 2 é 8. 2 e 8 ainda dividem por 2. Então, vou dividir por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 8 dividido por 2 é 4.
A gente chega no mesmo resultado, só que a gente acaba fazendo alguma continha a mais. Essa continha a mais equivale ao cálculo do MDC. Então, aí é sua escolha. Para simplificar uma fração, ou você acha o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, e aí você divide os dois por esse máximo divisor comum, ou você vai por tentativas na simplificação, tá? Lembrando que o máximo divisor comum, quando a gente tem números maiores, ele é um pouco mais fácil, mais simples e mais rápido para isso, tá? Dando mais um passo na nossa caminhada de frações, agora a gente vai ver como que a gente compara frações. Olha aí o que é comparar frações. Comparação entre frações. Comparar frações significa olhar para duas ou mais frações e descobrir qual é maior. Para comparar frações, tudo o que você precisa fazer é deixá-las com o mesmo denominador e ver qual tem o maior numerador. Assim você dirá qual é maior. Para que as frações fiquem com o mesmo denominador, basta transformá-las em equivalentes, levando em consideração o MMC entre os denominadores. Então, galerinha, comparar frações é a gente identificar qual fração é maior que a outra, quer dizer, qual delas representa uma parte maior do todo. Se elas são iguais, se elas são uma maior do que a outra ou menor e vice-versa. Como que a gente faz isso? A gente primeiro, para poder determinar se duas frações são iguais, maior ou menor uma que a outra, a gente vai observar isso pelo denominador, que precisa ser igual. Quando o denominador é igual, basta que a gente olhe o numerador. O numerador que é maior representa a fração maior. Por exemplo, o primeiro caso que eu coloquei aqui para vocês, ó, 1/5 e 2/5. Os denominadores já são iguais. Se os denominadores já são iguais, então basta que eu olhe o numerador. O 2 é maior do que o 1, certo? Então, essa fração aqui é maior do que a primeira. 2/5 é maior do que 1/5. Então, ó, lembra que esse sinalzinho aqui, quem fica na pontinha é o número menor. Quem fica na boca aberta é o número maior, tá? Se vocês observarem a questão da comparação, pessoal, ó, se um todo foi dividido em 5 partes, 2 partes dessas 5 têm maior quantidade do que uma parte, tá? Agora, e se os denominadores são diferentes? Se os denominadores são diferentes, a gente vai ter que fazer eles ficarem iguais. E como é que a gente faz isso? Eu tenho que fazer essas duas frações ficarem com o mesmo denominador. Para isso, a gente vai usar frações equivalentes. Eu vou transformando elas em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Agora, para a gente fazer esse raciocínio um pouco mais rápido, a gente pode utilizar o mínimo múltiplo comum. Não é máximo agora, hein? O mínimo múltiplo comum. Como assim, Miriam? Por exemplo, ó, o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 2, 3 e 2. Vou dividir por 2, então repito 3 aqui, aqui dá 1, divido por 3, 2 vezes 3, 6. Quer dizer que o mínimo múltiplo comum entre o 2 e o 3 é o 6. O que isso me ajuda aqui? Significa que eu tenho que fazer esse denominador virar 6 e tenho que fazer esse denominador virar 6. Como é que a gente faz isso? Bom, para o 3 virar 6, eu tenho que multiplicar por 2, não é? Que 3 vezes 2 é 6, certo? Só que para essa fração continuar equivalente, eu também tenho que multiplicar por 2 aqui em cima, senão a minha fração vai mudar, vai ser diferente. Então, 1 vezes 2 é 2 e 3 vezes 2 é 6, certo? Vou fazer com essa daqui agora. Como que eu faço 2 virar 6? Para o 2 virar 6, basta que eu multiplique por 3, porque 2 vezes 3 é 6, ok? Só que se eu multipliquei o denominador, eu também tenho que multiplicar o numerador. Lembrando, eu estou achando frações equivalentes, então elas têm que representar a mesma quantidade. Se eu mudar só o denominador e continuar com o mesmo numerador, a fração vai ser diferente, tá? Então não esqueçam disso. 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 3 é 6. Agora, o que eu fiz aqui, pessoal? 1/3 virou 2/6. É a mesma porção do todo, porque elas são frações equivalentes. 1/2 virou 3/6. É a mesma fração do todo, porção do todo, tá? Porque elas são equivalentes. Então, só escrevi essas duas frações de uma forma diferente. Agora, elas têm o mesmo denominador.
2 partes de 6, 3 partes de 6. Quem é maior? As 3 partes. Então, esse é maior do que esse, certo? Aqui, ó, 2 quintos e 2 sextos. O numerador é igual. Isso aí não importa não, tá? Aliás, até dá pra gente verificar, mas vou continuar no mesmo processo aqui pra gente poder dar o mesmo ritmo. Então, ó, 5 e 6, eu tenho que fazer o 5 e o 6 virarem um mesmo denominador usando frações equivalentes. Para eu saber que denominador é esse, vou fazer o mínimo múltiplo comum entre eles, ó. O mínimo múltiplo comum entre o 5 e o 6. Vou dividir por 2, vou dividir por 3 e vou dividir por 5. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 5, 30. Então, quer dizer que esses dois denominadores têm que virar 30, porque é o múltiplo comum entre eles. Como é que eu faço para o 5 virar 30? Bom, para o 5 virar 30, eu tenho que multiplicar por 6, tá? Se eu multiplico por 6, aqui também. 2 vezes 6 vai dar 12, e 5 vezes 6, 30. Como é que eu faço para o 6 virar 30? Multiplico por 5, e o numerador também. 2 vezes 5 vai dar 10, e 6 vezes 5, 30. Agora, em 30 partes, 12 é maior do que 10. Então, essa fração é maior do que essa, certo? Isso é comparar frações. Pode ser que eu encontre duas frações que são iguais também nesse processo, tá bem? Galerinha, como de costume, vou colocar uma situação problema para a gente aplicar o que a gente acabou de estudar. Olha aí a situação. Situação problema. Mariana faz coleção de moedas antigas. Hoje, ao fazer uma conferência das moedas, resolveu guardá-las separadas de acordo com características que ela mesma determinou. Guardou 3 nonos das moedas na caixa verde. Na caixa amarela, guardou 5,25 das moedas e o restante de 21,45 das moedas foram colocadas na caixa preta. Cada caixa comporta exatamente a quantidade de moedas que foi colocada nelas. Agora faço o que se pede. A. Como lemos cada uma das frações das moedas? B. Simplifique as frações que forem possíveis. C. De acordo com as frações, qual é a maior caixa que Mariana possui? Nossa situação problema nos diz que a Mariana faz coleção de moedas antigas e que ela resolveu classificar, e dividiu as moedas em 3 caixas, a caixa verde, amarela e preta. E, de acordo com algumas características que ela mesma determinou. Cada caixa foi totalmente preenchida com a quantidade de moedas. Então, na caixa verde, coube 3 nonos das moedas. Caixa amarela, 5,25. Na caixa preta, 21,45, certo? Aí o exercício me pergunta na letra A, como a gente lê as frações? Bom, acabei de fazer a leitura, né? Aqui nós temos 3 nonos. Aqui nós temos 5,25. E aqui nós temos 21,45, certo? Na letra B, ele pede que a gente simplifique as frações se for possível. Então, ó, deixa eu fazer de vermelho aqui. 3 nonos. Para simplificar, eu posso usar o MDC para fazer mais rápido. Então, ó, o MDC entre o 9 e o 3. 9 dividido por 3 dá 3, não sobra nada. Então, o máximo divisor comum é o 3. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1. 9 dividido por 3 dá 3. Então, 1/3. Agora, 5,25. Vou tirar o MDC também. Ó, 25 dividido por 5 dá 5 e não sobra nada. Então, o MDC é 5. 5 dividido por 5 é 1. 25 por 5, 5. 1/5. Agora, o 21,45. Vou tirar o MDC também. Então, tenho aqui 45 dividido por 21. Dá 2 vezes. 2 vezes 21 é 42. Sobra 3. Vou usar esse 3 para continuar a divisão. 21 dividido por 3 dá 7 e não sobra nada. Então, o último número que eu usei para minha divisão é o máximo divisor comum. Então, por 3.
21 dividido por 3 é 7, 45 por 3 é 15, 7 quinzeavos. Então, fiz a letra B, que é a simplificação. A letra C pede que a gente compare as frações. Na verdade, ele não pede, ele pede qual das caixas é maior. Se as caixas foram totalmente preenchidas com essas frações, então eu preciso saber qual dessas frações é maior. Para que eu descubra qual é maior, eu tenho que fazer elas ficarem com o mesmo denominador. Então, eu tenho aqui, ó, vou pegar as simplificadas, viu, pessoal? Porque é mais fácil. Então, eu tenho uma fração de 1/3, que corresponde aos 3 nonos. Tenho a fração de 1/5, que corresponde aos 5/25. E tenho a fração de 7 quinzeavos, que corresponde à fração de 21/45, certo? Lembrando, se você faz com a fração original ou com a fração irredutível, o resultado é o mesmo, porque elas são equivalentes, ok? Então, vamos lá. 3, 5 e 15. Para eu fazer elas ficarem com o mesmo denominador, eu preciso saber que denominador é esse. Vou tirar o mínimo múltiplo comum. Então, 3, 5 e 15. Dá por 3, aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 5. Dá por 5, que dá 1, 1 e 1. 3 vezes 5, 15. Então, eu tenho que transformar todas elas em 15. Opa, essa daqui já é 15, uma a menos, né? Como é que eu faço 3 virar 15? Multiplico por 5, numerador também. Então, 1 vezes 5 é 5, 3 vezes 5, 15. 5 para virar 15, multiplico por 3, numerador também. 1 vezes 3 é 3, 5 vezes 3, 15. E essa daqui já tem o denominador que eu quero, então não preciso fazer nada. Então, agora eu tenho as minhas 3 frações de moedas com o mesmo denominador. Quer dizer, na caixa verde tem 5 quinzeavos, na caixa amarela 3 quinzeavos e na caixa preta 7 quinzeavos. Quem é que tem mais moedas? Quem tem o maior numerador. O maior numerador é o 7 quinzeavos. Então, quem tem a maior quantidade de moedas é a caixinha preta, certo? Não desliga ainda não, que eu vou deixar um bônus para vocês nesse vídeo. Galerinha, o bônus do vídeo eu vou mostrar para vocês os tipos de fração. Cada fração, de acordo com as suas características, elas podem ser classificadas em fração própria, imprópria ou aparente, tá? Tem o número misto, depois eu mostro aí. A fração própria, pessoal, é quando o numerador, que é o número que fica em cima, é menor do que o denominador, certo? Sempre que o numerador for menor, ela é uma fração própria. Se acontecer o contrário, o numerador for maior do que o denominador, então ela é uma fração imprópria. E se o numerador for maior e ele der para dividir pelo denominador, quer dizer, ele for divisível pelo denominador, ela é uma fração aparente. Por que é fração aparente? Porque 8 dividido por 2 é 4. Então, necessariamente, eu não preciso escrever isso na forma de fração. Por isso que é uma fração aparente, quer dizer, ela aparenta ser uma fração, tá? Então, própria, numerador menor, imprópria, numerador maior, e aparente, numerador maior e divisível pelo denominador, tá? Para a gente finalizar, o número misto. Pessoal, o número misto, por que ele é chamado de número misto? Porque ele é composto por uma parte inteira e por uma parte fracionária. A gente não tem sinal nenhum aqui, tá? Entre o número misto. O que significa? Como é que a gente lê isso aqui, por exemplo? 1 inteiro e 6 nonos. Quer dizer que essa fração é composta por uma parte inteira mais 6 nonos. Como assim? Quer dizer que eu consegui fazer uma divisão inteira por 9 e ainda sobraram 6. Eu poderia transformar isso aqui numa fração imprópria. Como assim? Ó, 1 vezes o 9, porque é uma parte inteira, 9, mais 6 partes. 9 mais 6 é 15, certo? Então, seria 15 nonos. Como que eu faço isso virar 15 nonos? Olha bem o raciocínio que eu tive. Se eu dividir 15 por 9, dá uma vez inteira e sobram 6. 6 para dividir por 9, certo? Por isso que ele é chamado de número misto, porque a gente consegue escrever ele tendo uma parte inteira e uma parte fracionária, ok? Beijinhos e até uma próxima aula.